Olá, estamos de volta com o programa Conversando com o Ministério Público Estadual. Lembrando que você pode encaminhar suas sugestões para o nosso programa pelo e-mail mpe@mp.ms.gov.br. O tema de hoje é justamente adoção, um assunto que mexe com o sentimento. Afinal, começa com a parte de afinidade e envolve justamente crianças que foram tiradas do convívio com os pais, afinal esses muitas vezes não tinham condições de serem reconhecidos como tal, ou aquelas que foram abandonadas, criando um certo trauma. Em nossos estúdios, o promotor de justiça, José Roberto Tavares de Souza, que atua justamente na área da infância e da juventude e está relacionado também com essa questão da adoção. Doutor Roberto, José Roberto, fale um pouquinho sobre a ideologia da adoção, por exemplo, como é que é a constituição da prole, né, e hoje o interesse da criança e do adolescente. Muito bem. A adoção, ela tem um conteúdo histórico na constituição das famílias pelo mundo todo, e o pensamento de ontem em torno da adoção travava-se principalmente sobre a necessidade de constituir uma família. Então, aquele conjunto de pessoas que, por um complicador de ordem biológico, por exemplo, uma questão de saúde, não pudesse ter filhos, né? Então a adoção surgiu como um complemento deste fato complicador da vida social de cada pessoa, né? Posteriormente, a adoção tomou um novo perfil, onde famílias dotadas de um pensamento de civismo, ora de origem religiosa, foram enchendo as suas casas, muito embora já com a prole constituída, famílias com 2, 3, 4, até 10 filhos. Era comum você enxergar no meio daquela prole 1, 2, 3 filhos vindos pelo Instituto da Adoção. Posteriormente, com a mutação social, que é um fato notório entre nós, principalmente na atualidade, questões econômicas principalmente influíram nesse perfil. Ontem a adoção tinha um pensamento, hoje a adoção tem outro. O perfil que o legislador exige para se constituir o laço da adoção hoje prepondera sobre o interesse da criança e do adolescente. Ontem, então, conforme já foi dito, havia um pensamento, eu vou constituir a prole ou eu vou emendar a minha prole, e hoje nós temos a adoção com vincas principalmente no interesse isolado da criança e do adolescente. Isso a gente pode dizer então que há uma preparação para a adoção, principalmente do casal. Exato. Para adotar, o legislador fez procedimento solene. Ele quer que os adotantes passem por um processo de habilitação para a adoção. Isso não quer dizer que o ser adotado também não deva estar em situação de adoção. É aquilo que a gente dizia no começo, por exemplo, afinidades, né? Tem que ver se existe afinidade entre a criança e o casal. Exatamente, esse é um ponto a ser considerado. Quando o legislador exige estágio de convivência, ele quer essencialmente avaliar esses laços afetivos que se traçam durante o processo legal de adoção. Uma outra questão, doutor, quais seriam os principais efeitos da adoção hoje? Olha, a adoção, ela traz a ruptura dos laços biológicos anteriores, tá? Aquele que foi adotado está praticamente isolado do meio familiar anterior, com uma única exceção. Qual seria essa exceção? Aquele que foi adotado, ao tempo de habilitação para casamento, preserva vínculos com a família anterior para obstruir, muito provavelmente, o casamento entre irmãos. Uhum. Então, aquele que foi adotado preserva laço biológico efetivo com a irmã da família anterior. Essa é a única exceção. Tá? Nos demais casos, há uma ruptura necessária. E aí, por exemplo, cria-se o vínculo com os novos pais, né? Exatamente. Entra a questão de
prestação de alimentos, até com a questão de direitos sucessórios também. Ele tem todos os direitos como um filho legítimo. Né? Exatamente. A questão até da filiação legítima, o legislador cobrou isso, né? Hoje nós não tratamos mais de filho legítimo e ilegítimo. Tá? A filiação é tratada com pontos nodais, com pontos principais. Tá? Ele é filho natural, ele é filho adotivo, essa terminologia terminou. Uhum. Eu tenho aqui um filho registrado, tá? Certo? E a adoção é irrevogável, doutor? Uma vez transitada em julgado a sentença que decidiu sobre a adoção, é do texto da lei que ela é irrevogável, tá? Então, decorre também daquele pensamento de demora sobre os processos de adoção, que uma vez advindo desse vínculo a irrevogabilidade, que esse processo solene admita para as partes não uma tramitação ao longo do tempo, mas que exija pelo menos um período de avaliação prévia. E esse período vem dos estágios necessários e às vezes até da tramitação dos processos nas lides forenses. Nós estamos quase chegando para a mudança de bloco, mas tem uma coisa que é importante, a questão da demora da justiça. É uma coisa que as pessoas questionam muito. Hoje o processo de adoção é demorado ainda? Olha, é um fato inegável a demora na tramitação dos processos. Isso decorre de uma avaliação que às vezes até foge do tema, a questão de efetividade do processo, o devido processo legal. Então não há como negar que todos os processos tenha um período de tramitação e que essa tramitação, na voz do povo, às vezes seja um pouco demorado. Tá? Aqui no tema nosso de hoje, sobre a adoção, nós temos uma preocupação constante para que, no regime imediato de prestação de serviços da justiça, em essencial, em assuntos de família, que os prazos sejam terminantemente cumpridos. Então, concluindo, a demora que existe nos processos de adoção é a demora que o próprio sistema demanda, que é um processo solene, que exige uma avaliação prévia da pessoa que está em situação de adoção e uma avaliação prévia das pessoas que estão pretendendo adotar. Então, José Roberto, nós vamos a um rápido intervalo e dentro de instantes nós voltamos com o programa Conversando com o Ministério Público Estadual. Aguarde um instante só.